Na aula anterior, nós terminamos fechando a ideia de relação jurídica de trabalho, ou, pelo menos, a ideia de relação jurídica. Porque, como eu disse a vocês, o nosso programa, assim, de um modo geral, se divide em três partes. A da parte da relação, a parte do trabalho e a parte do direito do trabalho, do direito em si. A parte que eu falei em segundo lugar, a parte do trabalho, nós vamos dar uma examinada nela agora, já com o que nós estudamos dentro da relação jurídica. Aí sim, estamos mostrando e entendendo a relação jurídica de trabalho. Em resumo, para fechar a aula anterior, igual eu sempre faço, pegando um pouquinho da aula anterior no início da próxima, mas em resumo, nós temos que a relação é um entrosamento, é uma troca de bens entre os homens. E que, quando essa troca ocorre de uma maneira amigável, é porque todos dois estão interessados em coisas que estão sob o poder, sobre a posse, sob o interesse dominante do outro. O outro não dá aquilo tanta importância quanto nós damos ao nosso interesse sobre aquilo. Quer dizer, o nosso interesse sobre aquilo é maior do que o da outra pessoa, que é seu detentor. Isso é a base focal de toda a relação do comércio, em que as pessoas já têm as coisas para as levarem ao comércio, para as levarem ao interesse e à compra ali. A compra, então, é uma forma de relação pela qual eu troco o bem do outro, o bem que o outro possui, a coisa a que ele beneficiou, a qual ele deu utilidade, por valores que eu ganhei com outras atividades. Então, nessa troca dos meus valores pelo bem dele, eu estou realizando o interesse meu, enquanto ele está realizando o interesse dele. Então, temos troca de bens por meio, trocas de bem por dinheiro, que é o comum nas relações mercantis e também na nossa, que é a troca de energia vital do ser humano, a força de trabalho do ser humano, por dinheiro, pela remuneração ou pela contraprestação salarial. Porque esse tipo de pagamento pela cessão da força de trabalho alheia, que fica subordinada ao pagante, é uma relação que a gente pode dizer de prestação de serviços, em que o que está sendo pago é o serviço recebido. Mas esse serviço vem, às vezes, de um modo muito especial. Ele vem sob a forma de cessão da força de trabalho subordinada. Quer dizer, o que vai receber o dinheiro, o que vai executar uma tarefa, prestar um serviço, ele se coloca à minha disposição como tomador desse serviço para que eu determine a maneira, que eu oriente a maneira como esse serviço vai ser prestado para mim. Na maior parte dos casos, o serviço prestado incide sobre uma coisa, retira dela, então, uma utilidade que vai valorizar a coisa, satisfazer o interesse do tomador dessa atividade laboriosa e
com isso, a atividade laboriosa imprime outras e novas características à coisa sobre a qual ela trabalhou. Aí, então, nós passamos a ter o produto. Este produto é a coisa tornada em bem pela incorporação a ela de uma utilidade que é capaz de realizar o meu interesse. Vejam que essas palavras que fecham cada parte dessa ideia são essenciais e explicam o fenômeno jurídico trabalhista. O empregado cedente da força de trabalho cede essa força ao comando do seu tomador. Então, na verdade, ele é que estaria concebendo ou pré-concebendo a utilidade, o objeto com a utilidade que ele está recebendo a partir do trabalho do empregado. E, em troca disso, o trabalho recebe o seu dinheiro, que vai ter um nome específico para essa situação. Aguardem. E aí, o bem que já era do empregador passou a constar com uma utilidade a mais e com isto foi mais valorizado, porque introjetou-se nele através da produção, da elaboração de uma nova característica útil, introjetou-se nele o próprio esforço, a própria força de trabalho de uma pessoa. Esta força de trabalho dessa outra pessoa vai se incorporar ao bem através da ordenação que é imposta pelo proprietário desse bem e recebedor dessa força de trabalho que vai comunicar utilidade ao seu bem. Este é o empregador, é o tomador de serviço, é aquele que é proprietário do bem, se favorece com a inoculação de outra utilidade nesse bem e, em troca disto, paga uma contraprestação para o empregado. A esta contraprestação dá-se o nome de salário. Salário, nós vamos dar duas explicações para ele. A primeira é que o nome deriva de sal, porque é algo para o qual o recebedor sempre tem uma utilidade. Se não for vendê-lo, é pelo menos incorporá-lo a todos os seus alimentos que ele não coma doce. Todos os alimentos que ele recebe e aos quais ele adiciona o sal como tempero, com aquela leve picância que o sal tem em nosso aparelho gustativo. Pois bem, então temos uma troca da força de trabalho do empregado pelo dinheiro do empregador. Esse dinheiro pago, quantificado e pago ao empregado por um intervalo de tempo também determinado, geralmente, como está na legislação, é o tempo de 30 dias, é o tempo de um mês que o empregador é obrigado a pagar no quinquídio seguinte. E aí nós vamos, então, fechar um ciclo em que os dois, teoricamente, se beneficiam e fornecem para a sociedade bens enriquecidos pelo trabalho, pela introdução de novas utilidades na conformação que lhe dá o empregado. Então, vejam que ganham todos os lados. O empregado, porque recebe seu salário. O empregador, porque o seu bem é enriquecido com a elaboração que foi dada a ele pela força de trabalho do empregado, dirigida pelo empregador. E, em último lugar, o
a sociedade lucra, porque, de um lado, eu vou ter um empregado se colocando no meio, no grupo, daqueles que vão gastar, que vão comprar coisas, ou serviços, etc. Do outro lado, eu tenho um empregador que vai ganhar dinheiro também, ofertando à sociedade, através de relações comerciais, já não é mais relação de trabalho, mas vai ofertar aquele produto que era dele e o empregado, e ao qual o empregado postou algumas utilidades. E aí vem uma coisa interessante, porque existem certos bens, ou certas utilidades do bem, ou certas coisas úteis que viram bens por ser úteis, ou então bens que recebem novas utilidades, que não são propriamente bens, ou se incorporam em outros bens, ou os bens nascem já no processo de produção, quer dizer, já na aplicação daquela força de trabalho que o empregado cedeu para o empregador. Por exemplo, tirar leite. O leite é o produto do trabalho? Não. O produto do trabalho foi a força, foi a energia, foi o elan vital que o empregado colocou naquela, aí já é atividade, não é bem? Naquela atividade, gerando através dela, ou colhendo através dela, o leite que será do empregador. Então, foi uma riqueza nova produzida. A sociedade também, obviamente, se enriquece com isso. Da mesma maneira que essa coisa que não estava exteriorizada, que estava dentro da vaca, e se ela ficasse contrariada com o jeito de tirar dela, leite dela, ou com o que se estava fazendo com o bezerro que a fazia dar leite, ela vai simplesmente recolher o leite e não solta, e ninguém tira leite dela naquele dia. Hoje já inventaram e generalizou-se o uso de ordenhadores mecânicos, que eles falam ordenha mecânica, mas a ordenha é o ato de tirar o leite. Ordenhador é o aparelho que eles usam para tirar o leite. E o ordenhador é um pote de sucção. Ele colocado nos úberes da vaca, nos peitos que pendem do úbere, ele puxa, ele succiona, ele atrai o que está lá dentro, que é leite. Então aí, independente do que se faz com o bezerro, independente por que não, relacionamento entre a vaca e o tirador do seu leite, o leite sai, porque ele está sendo puxado do lado de fora. Então, a relação entre o homem e a vaca se desumanizou para o homem, que não é ele que vai administrar a vaca, que vai pegar nos peitos dela para pressioná-los do jeito, com a técnica adequada, para que o leite saia. Não, ele vai só separar a vaca, ligar os succionadores do ordenhador mecânico e esperar o leite sair por força desses próprios ordenhadores. Então, que o ordenhador é que puxa, é que tem a força de sucção. E, do outro lado, nós temos um empregador que não precisa nem de conhecer a vaca, ele sabe que ela é dele, está na propriedade dele, com a marca dele no couro, e por isso mesmo ninguém discute aquilo que uma relação econômica anterior deu para ele, que é a vaca, propiciou a ele, que é a vaca. Então, nós temos de um lado o empregador que recebe a força de trabalho já no processo de transformação dela em mais uma utilidade para o bem que o empregador tem. Ou para o bem que o empregador está adquirindo exatamente através daquele trabalho. Ou
se apropriando dele, mas já sabendo que ele existia, é seu, como é o caso do leite da vaca, ou se apropriando dele, mas sabendo que ele estava como res derelicta, coisa abandonada no universo, igual ele pegar uma árvore, uma tora de madeira no meio da floresta amazônica, ou da floresta atlântica, ou da floresta ali da Serra do Curral, que aquela madeira já existia, estava lá. Mas quem que sabia que ela estava? Quem que a manejava, manipulava? Quem que lançava sobre ela o seu poder dominial? Ninguém. Então o homem tirou, passou a ser dele, e ele, aí sim, a colocou no seu patrimônio, jogando sobre ela, caracterizando-a com a força não mais do trabalho do empregado, mas da sua propriedade, da propriedade do empregador sobre aquele bem. Então, o empregador recebe o bem ou com a sua utilidade, a utilidade aí vai ser o que o empregado do trabalho transformou. E a atividade em que ele recebe só utilidade, por exemplo, uma aula, por exemplo, um atendimento médico, por exemplo, o próprio comércio é um tipo especial de relação em que, ao invés de fazer igual na relação de trabalho, que eu cedo o meu trabalho para o outro comandá-lo, e aquilo ali é que é a minha parte na relação de trabalho, com aquele trabalho cedido, gera-se uma utilidade para o outro, e eu, como contraprestação, recebo um valor em dinheiro. Esse valor pode ser até expresso e quantificável em dinheiro, mas, na verdade, vindo sobre a forma de serviços, de mercadoria. É o que no salário a gente paga e chama de salário in natura, porque ali os bens estão na sua própria natureza anterior à relação. É o arroz, é o feijão, é o tronco da madeira, é a aula que eu dou e tal. Então, o empregado sempre recebe o salário, mas uma parte dele pode vir através de bens. Uma parte, porque a CLT falou que é só uma parte. E ela calcula esse percentual dessa parte com base no que a lei de salário mínimo estabelece como percentuais para fixação do salário mínimo. Coisa que, por mais que você procure produtos baratos e calcule o somatório deles para compor o salário mínimo, você nunca vai achar o preço que realmente é do salário mínimo. Você vai achar sempre mais caro. Por quê? Porque os produtos encareceram? Em grande parte mas na maior parte, e o que é natural, porque corresponde ao aspecto da relação jurídica de trabalho, nós vamos ter, através do salário quantificado, ofertado ou negociado entre as partes. Nós vemos a imensa maioria dos salários sendo pagos, por questão de simplicidade, exclusivamente em dinheiro, ou mesmo se entram bens já pré-quantificados, até através de documentos, os adendos aos contratos, os aditivos contratuais e até de direito coletivo, acordos, convenções coletivas e assim por diante. Mas tem que ser quantificável em valor monetário. E aí, tocando isso mais um pouco para frente, então, aqui nós construímos uma relação de serviço que é diferente das outras. Nós vimos, em primeiro lugar, que há uma cessão da força de trabalho. Então, há uma alteridade nessa trabalho, nessa operação com a força de trabalho. Ela é útil e comandada de fora
por alguém que vai se apropriar dela através da introdução dela num produto que também vai ser daquela pessoa, ou que já existia antes. Você vai pintar um carro que estragou, o carro já existia, e o que se quer é que ele fique o máximo possível igual que era antes. Então, o lanterneiro e o pintor não estão fazendo nada de novo, estão refazendo. Mas, para isso, eles introduziram muita força de trabalho dele naquela relação de trabalho. E mais, o dono da oficina que o colocou para fazer, que o contratou e o colocou para fazer aquele serviço, ele não vai ficar com o carro. Ele quer aquilo para entregar ao seu dono e ele vai receber um preço final por esse. Aí não é pelo carro, é pelo serviço que foi prestado nele. E esse serviço, então, vai remunerar o dono da oficina, o mandante ali e o prestador de serviço da lanternagem e da pintura no veículo. Então, vejam que aqui nós estamos tendo, sem a produção de bens, nós estamos tendo a produção de valores que vai ficar com um terceiro, que é o dono do veículo. E o segundo, que é o empregador do empregado. E o prestador de serviço, o empresário que cede o serviço para o dono do veículo. Então, com isto, ele tem uma relação especial com o empregado. É uma relação de trabalho. Só que aí nós vamos na frente. Ele é que vai falar, pinta esse carro e não aquele. Começa a pintar às 10 horas da manhã, às 9 horas da manhã, às 8 horas da manhã. Faça de tal maneira, põe na estufa, não deixa só no manual, não. Liga o bujão de ar comprimido que vai... Então, ele pode estar dando essas ordens ao empregado, uma a uma, assim, explicitamente, como eu falei, ou então falar o genérico de tudo isso. Pinta esse carro. Ele já deu a ordem lá atrás para o lanterneiro. Conserta esse carro, desamassa esse carro. Agora ele vira para o pintor e pinta esse carro. Então, o pintor vai fazer aquilo, não é porque escolheu fazer, não é porque vai achar que o carro merece ficar bonitinho com a tinta de tal cor. Não, ele está fazendo porque ele foi mandado a fazer. E o empregador não precisa dizer a ele mais nada se ele cumprir o que lhe foi dito, se ele pintar o carro. Ele vai pintar o carro, obviamente, da cor que o carro nas outras partes está mostrando que é. Ele vai pintar o carro em jornadas diárias dentro da oficina, com os aparelhos, os mecanismos. Eu falei aqui da máquina que ele vai usar para secar, falei não falei não, da estufa que ele vai pôr o carro lá para que a pintura seque perfeita, sem dar bolhas. Ele vai usar os pincéis, às vezes variados, para dar os acabamentos. Depois ele vai usar pasta, massa, cera, mais não sei o que, e água, para dar a polida final no carro, para entregá-lo de acordo com o que quer, de acordo com o que o empregador lhe mandou. E o empregador lhe mandou quanto? Quando virou para ele e falou, pinta. Então, o empregador não ficou ali dando ordens para ele o tempo todo. Então, como é que eu posso caracterizar esta relação como sendo uma relação subordinativa, uma relação em que o velho tomador da energia de trabalho do empregado e do bem que acopla essa energia, eu vou dar o nome a ele de empregador, porque ele está empregando em prol de sua
de seus valores recebidos finais em prol da sua riqueza, do valor que recebe, ele está empregando a força do empregado. A força não é só a força física, é principalmente a força intelectual, a força psíquica daquela pessoa. Então, não pode existir empregado, mesmo que ele seja analfabeto e que o que ele vai exercer, a tarefa através da qual ele vai ceder a sua força de trabalho para o empregador, não tenha nada de técnico. Suponhamos que ele vai juntar lixo no chão da fábrica. Caiu muita serragem, cai todo dia, porque na pintura tem, na serraria tem, em vários outros lugares tem. Então ele é faxineiro daquela loja e vai juntar o lixo. Ele vai juntar o lixo porque ele sabe usar uma enxada, uma vassoura, um rodo, às vezes um aspirador de pó, as ferramentas do trabalho dele. Pois bem, neste caso, as ferramentas são do trabalho dele. Dele é o trabalho. A propriedade sobre aquelas ferramentas, desde que essa propriedade foi inventada, ela é do tomador do serviço. Ele é que emprega tudo isto, e principalmente o empregado, para gerar o produto final que ele deseja, com as utilidades que ele deseja, para realizar o interesse que ele quer. Aqui nós vamos ver a figura número 2 dos nossos esquemas, o esquema número 2 da nossa aula, em que se configura a relação de emprego. Ela tem duas pessoas, eu já falei da relação de interesse que uma pessoa tem sobre a coisa. Pois bem, aqui eu tenho duas pessoas com interesse sobre uma única coisa. Para transformá-la em bem, esses interesses vão ser executados sobre ela através da geração das utilidades. O empregado gera a utilidade que aquela coisa passa a ostentar ao receber valor e ao se transformar em bem. Bem tem valor. Então, o outro, do outro lado, estará recebendo a sua coisa, quer dizer, recebendo a utilidade daquela coisa para satisfazer, realizar o seu interesse nela depositado. Então, por isso é que nessa figura número 2, as setas que mostram interesse de cada lado estão invertidas com as celas que mostram o interesse, que recebe o nome exatamente porque liga as partes àquela coisa intermediária que está oferecendo utilidade para os dois lados. Esses interesses vão ser reciprocamente realizados. O que o empregado inclui na coisa para ela virar bem, aumentar de valor e ser de interesse do empregador, como já era antes, porque ele já sabia, ele tinha a capacidade de presumir o que ia acontecer com aquela coisa. Então ele recebe esse valor através dessa utilidade desse bem que o empregado injetou lá e que se chama, no início, força de trabalho do empregado. Já o empregador transfere para o empregado, por fora desse bem transformado, o salário. Por fora, mas em consequência da transformação desse bem. Transformação que é feita através da aplicação da força de trabalho do empregado, comandada, administrada, determinada pelo empregador, pela vontade, pelo interesse, pela cabeça do empregador. Tudo bem, então nós estamos prontos para fechar esse negócio. O empregador já está com seu bem, o empregado já está esperando o dia de receber o seu salário e tal. Mas vejam que aqui eu joguei um elemento diferente,
que apareceu lá naquela chave histórica da evolução das considerações sobre a natureza jurídica da relação de emprego. Eu comecei falando que era uma relação econômica de propriedade, uma relação social, depois uma relação técnica, e terminei dizendo que, na realidade, todos nós estamos conscientes de que é uma relação jurídica de trabalho. Por isso nós mudamos, exatamente porque existe essa relação e tem aquela característica que eu falei lá, que a relação jurídica de trabalho é uma relação que impõe ao empregado uma subordinação, ele está sob as ordens do empregador. Existam essas ordens verbalmente ou estejam só embutidas nas técnicas que um vai usar, nos aparelhos e ferramentas que um vai usar e do qual o outro vai desfrutar no futuro. Então, esta operação, porque faz aí uma obra em cima do produto, que é o bem com utilidade, e, ao mesmo tempo, operam, quer dizer, trabalham, fazem essa obra, os empregados que trabalham naquela função, e o empregador os estimula, prometendo-lhes que ele pague depois o respectivo salário. E nós, então, estamos com uma coisa, um bem, um serviço que o empregado entregou ao empregador de acordo mais do que com uma encomenda do empregador, de acordo com o próprio comando do empregador. E como eu expliquei, esse comando pode vir através de ordens constantes, pode vir através de uma ordem única para abrir a atividade e deixar ela rolar, sem precisar de mais ordens, até no final. Ou então, pode não ter ordem nenhuma, o empregador apenas passa o empregado para dentro do seu galpão industrial e lá ele sabe o que vai fazer. Ou mostra para ele o gado que está no curral e lá ele sabe o que ele vai fazer. Ou lhe entrega uma enxada ou uma máquina daquelas monstruosas dinossauricas que hoje se usam nos grandes latifúndios do agronegócio. Interessante. Latifúndio passou a ficar desusado porque ele tinha um viés negativo, ele tinha uma noção negativa e, ao valorizarem a atividade rural, começaram a chamar de agronegócio, como se o negócio urbano, do comércio, da atividade financeira dos bancos e tal, tivesse mais importância, mais sentido positivo e elogiável de que o rural, de que o trabalho rural, de que a atividade do peão de fazenda. Mas, como nós já sabemos que essa supervalorização que se dá à participação do empregador, que é a participação da ordem e das coisas, e que vem em detrimento da mini participação que se dá ao salário do empregado por troca com a sua aplicação no trabalho, com a sua aplicação da sua força de trabalho e, em terceiro lugar, com a sua consciência aplicando, voltando, exercendo ou os conhecimentos que ela mesma já introjetou no passado, ou então os conhecimentos que o empregador vai lhe passar, através de ensinamento, através de ordens, através de exemplos, através de manuais, seja lá o que for. Se o empregador é que é detentor da técnica de trabalhar aquilo, ele tem que passar isso para o empregado. Senão, ele não vai receber o que realiza seu interesse.
que é a utilidade que o empregado vai fazer na coisa. Então, devido a essas diferenças, essa relação se destacou entre as demais relações de trabalho. E este último caso que eu falei, do empregador supervalorizar a sua parte, que é dar os bens e as ordens, e desvalorizar a parte do empregado, que é dar a força de trabalho que vai conformar aquilo que é ambicionado pelo empregador, aquilo no qual ele tem interesse, a partir de uma coisa que não lhe estava sendo útil no momento. Então, por causa dessas características e de outras que nós vamos ver para complementá-las, as características da relação de emprego é que o trabalho, neste caso que nós estudamos, passa a ser referenciado por uma forma exclusiva e excludente das demais das relações de trabalho. A nossa é a relação de trabalho subordinada e geradora de uma utilidade em bens do empregador. Então, aí nós podemos passar para o estudo desse aspecto. Vejam que, então, estamos saindo das relações genéricas de emprego, das relações do emprego em geral, e nos concentrando da relação de trabalho em geral, e nos concentrando absoluta e diretamente na relação de emprego. E dizemos que ela é diferente das outras, porque através dela o empregado atua sobre os bens do empregador e sob as ordens desse, sob a subordinação a ele. E o empregador vai atuar dando ordens e depois pagando ao empregado e determinando ou descrevendo como que ele quer que seja aplicada essa força de trabalho em cima de seus bens, para chegar no final com os produtos dotados da utilidade que ele precisa. Então, fechamos a relação de emprego. Fechamos não. Na verdade, nós abrimos, porque tudo que nós vamos estudar agora está dentro dela. E está dentro dela exatamente por um pequeno detalhe. É que o empregador paga o salário, o empregado cede a força de trabalho sob as ordens dele, subordinado a ele, empregador. E, com isto, a relação de emprego se desenvolve ao longo do tempo. Ela não é feita para acabar de um dia para o outro. Não é igual fazer um sorvete, um picolé, que você roda a paz umas 510 vezes ali dentro do tambor, ou o tambor com aparelhagem elétrica roda em torno da pá que é fixa. Mas você rodou, o sorvete ficou pronto, você não continua a fazê-lo. Você pode ter um sorveteiro como empregado, porque ele vai fazer sucessivamente outros baldes, outros potes de sorvete durante o dia todo, voltar no dia seguinte, assim por diante. O que não quer dizer que haja uma interrupções na relação de emprego dele com o seu empregador. O que interrompeu foi só a aplicação da força de trabalho. Mas ela é vital para a relação de emprego? É. Mas a relação de emprego pode, ao mesmo tempo, englobar várias formas de aplicação daquela força de trabalho. Uma hora o empregado está fazendo sorvete, uma hora ele está preparando a matéria-prima, uma hora ele está vendendo no balcão, acondicionando e limpando e arrumando dentro do próprio balcão. Então, ele vai evoluindo as tarefas até chegar na final e reiniciar a primeira lá atrás.
Então, são passagens por todo o iter, por todo o caminho da relação de emprego, até chegar àquele produto final com as utilidades que o empregador deseja vender. Nesse caso, obviamente, será o sorvete para ele vender ou tomar. Mas, então, isto é a relação de emprego. Só que, como nós já mostramos lá atrás, a necessidade do direito é o fato de o homem não ter como manter relações de trabalho, relações econômicas, relações financeiras com uma pessoa sem que hajam os interesses recíprocos. E aí, com esses interesses, nós podemos chegar a um aspecto que vai nos mostrar que os homens podem brigar pelos interesses. Lembrem-se que lá atrás, quando falei na evolução da sociedade primitiva até na sociedade capitalista atual, nós estávamos mostrando que a aproximação dos homens pode levá-los, como no trabalho comunitário da comunidade primitiva, tribal, os homens, pela aproximação não física deles, mas de seus interesses, de suas necessidades, que estão lá antes dos interesses, a despertá-los, ele pode arrumar soluções grupais para aquilo. E aí sim, teremos o trabalho comunitário. E os homens estarão usando em conjunto as suas forças de trabalho, o seu empreendedorismo, se é que lá atrás podíamos falar nisso, podíamos sim, viu? E para tarefas conjuntas, para tarefas comuns a todos eles. Mas pode esse interesse dos dois lados pode gerar também um entrechoque de interesses. Eu quero do outro, mas não quero dar nada em troca, e vice-versa. Então, nós vamos lutar, nós vamos brigar para ver quem que assambarca a utilidade que está em poder, que provavelmente foi elaborada pelo outro. E isso, passando a fase das sociedades tribais de trabalho comunitário, nós caímos no Império, onde os mais poderosos, a classe dominante, conseguia facilmente assambarcar todo o trabalho do outro, sem lhe dar nada em troca, a não ser o básico para ele continuar vivendo e trabalhando. É a escravidão. Aí, vejam que foi evoluindo o sistema de entrega da força de trabalho para o outro, até chegar nesse ponto em que, como eu falei lá da questão social, a mais cruel das questões que tinham tido até aquela época na humanidade, em que se estabeleceu um conflito generalizado. Aí, o nosso esquema seguinte vai mostrar, primeiro, a parte que eu falei antes, os 3 círculos de interesse que são centralizados na pessoa humana, quer dizer, meu interesse vai expandindo a partir de mim, como se fosse um círculo abrangendo tudo que está em volta. A intenção é exatamente esta, é abranger tudo que está em volta. Mas aí o outro de lá está fazendo a mesma coisa, o terceiro lá embaixo está fazendo a mesma coisa. E se uma sociedade tiver milhares de pessoas, essas milhares de pessoas estarão também fazendo a mesma coisa. Então, enquanto os outros são escravos de um, o círculo de interesses que pode crescer é só o dele. Os outros, pelo contrário, vão emagrecendo, vão esvaziando e cedendo matéria para aquele que está crescendo, inchando, obesão mesmo e tal. Mas e se os outros resistem? Vejam que no desenho seguinte, no esquema número 4, nós temos
as esferas de interesse rodeando cada homem, que é o seu respectivo centro de interesse, começando a se interpenetrar. Elas crescem tanto, o homem vai ficando tão ambicioso, tão carente de coisas novas, que ele vai começando a ocupar o terreno entre eles, terreno simbólico, metafórico, entre eles, que antes estava desocupado. E lá no meio desse terreno, eles começam a ter as suas esferas de interesse, se chocando, se interpenetrando. Aí, esta região, que forma uma espécie de trevo ali no meio dos diversos centros de interesse, lá no esquema número 4, nós vamos ver que umas linhas superpassam em cima das outras. O que quer dizer isso? Que elas estão trombando umas nas outras. Que elas estão tendo curto-circuito umas com as outras. Então, nós chamamos esse trevo de zona de conflitualidade. É onde pode nascer interesse entre as pessoas. Se eu acabei de almoçar, encostei no sofá, ou do restaurante, ou da minha casa, de onde eu tiver almoçado, e comecei a cochilar e tal, me preparando para dormir. E um outro quer também deitar naquele sofá que não cabe mais, nós estamos em conflito de interesses. Esse conflito pode levar a uma negociação, pode levar a uma discussão, pode levar a uma briga, dependendo se for o rei de um país ou de outro que estão ali brigando, pode levar até uma guerra. Por quê? Dependendo da complexidade da violência, das ações e relações dos dois cujos interesses estão se entrechocando. Aí nós vamos ver um outro esquema que não tem muito a ver com este evoluir dos contatos das relações entre os seres humanos. É o desenho que está mostrando os homens postados, como nos primeiros desenhos, frente a frente, mas ocupados entre si com uma base de interesses muito maior. No momento em que eles são conflitantes, cada um estará passando para o próximo ou a reação a que o outro só negue o interesse dele, ou então a cessão de seu interesse para receber em troca a cessão do interesse do outro. Então, esses interesses vão formar algo que eu já falei para vocês. Nós temos 3 tipos básicos de interesse quanto à realização, à sua realização para as diversas pessoas relacionadas. Temos o interesse harmônico. Beleza, é aquele em que o de cá está dando certinho com o de lá. Eu tenho banana, o outro tem açúcar, nós vamos fazer um doce de banana. Ótimo, ele traz o açúcar dele, eu trago a minha banana, e nós depois compartilhamos o doce. Ótimo. Estes são interesses harmônicos. Eles são muito comuns, por exemplo, em serviços públicos. Um exemplo muito interessante disso é o próprio SUS. O SUS, ele parte de uma ideia genial, que é eliminar a concorrência entre os 3 níveis da federação, a União, os estados e os municípios, para que eles formem um complexo de atividades e de interesse que se desenvolve complementarmente com as partes fornecidas para cada um. Vem o governo federal e fornece, por exemplo, as vacinas
tão generosamente e tão rapidamente quanto forneceu, tem fornecido até agora, essas vacinas para a pandemia de coronavírus. O que essa atuação do governo federal levou a pandemia a expandir-se de uma forma muito mais violenta e levou também a mortalidade provocada por ela ter sido muito maior. Então, em vez de tomar para si e não dar conta de fazer, ou de brigar com o outro, boicotar um ao outro, como estavam boicotando, hoje eu não posso dizer que não vi o noticiário, mas que estavam. Os três se somam para prestar aquele serviço. Eu falei que o da União fornecia das vacinas. O Estado fornece a logística e, algumas vezes, locais, insumos como o álcool para passar nos lugares, a máscara e tal, e o município fornece o pessoal. Tem outro convênio que existe é de fazer estradas, vias locais. Às vezes o Estado entra com o custo de fazer, com a elaboração propriamente dita. O município desapropria, fornece a área, faz os levantamentos geodésicos e assim por diante. Então, aqui eu estou somando o serviço dos dois. Os dois, então, vão ficar muito mais satisfeitinhos. Eles vão estar andando em conjunto para prestar esse serviço que os dois tomaram como encargo de ambos e que, por isso, se chama serviços ou interesses, né? Interesse é que leva ao serviço, harmônicos. Em segundo lugar, nós temos aquele interesse que não tem jeito. Eu pus em cima da mesa um prato que tem um bife só. Sentamos duas pessoas esfomeadas naquela mesa. O primeiro que meteu o garfo no bife e puxar ele para si, ficou dono e, com isso, anulou completamente a possibilidade de realização do interesse do outro. Ficou com o bife, ou melhor, ficou sem o bife, esse outro. Então, este é um interesse oposto, porque a realização de um dos interesses impossibilita a realização do outro. Eles são, então, contrapostos. Eles estão postos nos indivíduos contrariamente à possibilidade de realização e de satisfação daqueles indivíduos. E aí depois sobra o que nós trabalhamos com ele, que vocês viram até agora, N mil exemplos disso. É o interesse contraposto. Então já vimos os interesses opostos. Eu falei o contrário. Este que eu falei, em que um, para realizar o seu interesse, destrói a possibilidade de realização do interesse do outro, este é oposto. E aquele primeiro, em que os dois andam juntos para realizar ao mesmo tempo os interesses dos dois, é porque são interesses harmônicos. Ao realizar um, eu estou realizando o outro. Então, tudo bem. Sobraram os interesses opostos, ou melhor, contrapostos. Esse contrapostos aí quer dizer que estão postos um face a face do outro. O interesse do um tem uma pendência com o interesse do outro, mas não é nem sequer de satisfação mútua, como no primeiro caso, e nem dos harmônicos, e nem de satisfação recíproca, ou melhor, de insatisfação, como é o caso do segundo, dos interesses opostos, em que realização de um implica na impossibilidade de realização do outro. Aqui não. Os dois estão contrapostos, estão colocados
frente a frente. Mas cada um tem uma extensão volitiva para cima do outro. Então, é o caso típico da relação de emprego. O empregador quer alguém que movimente as suas máquinas, aplique as suas técnicas, transforme as suas coisas para ele obter um bem cheio de utilidades que vai lhe realizar os interesses. E isso o empregado quer? Não. O empregado está sentado à toa, ou antes de empregar, está sentado à toa lá no meio-fio, porque não tem nem sequer meios para realizar seus interesses, que naquele momento será de comer, de levar comida para os filhos, de dar remédio para algum deles que esteja doente, e assim por diante. Mas então, o que tem a ver essas duas coisas completamente diferentes? Um produtor que se diz produtor, mas na verdade quem produz é quem lança o seu trabalho em cima da coisa. Um que se diz produtor, que tem o galpão, que tem os insumos, as toras de madeira, o ferro, o arroz, igual ele foi colhido, ainda com casca, e assim por diante, está tudo lá. E ele não dá conta de fazer aquilo tudo, obter a utilidade suficiente para ir para o mercado. Então ele contrata o outro. O que o outro tem? Não tem nem a foice ou a enxada que ele vai usar para colher. Ele tem só ele, a pessoa dele. Pois bem, uma parte dessa pessoa, uma parte difusa nessa pessoa, é a sua força vital, é a sua energia de trabalho, que está desde os cabelos até o dedão do pé. Ela é imaterialmente, não é propriamente imaterialmente, ela é uma energia. E dizem, eu não consegui conferir as contas não, mas dizem que o Einstein já provou que é igual a MC2, a energia é igual massa versus sei lá o que é, já até esqueci, ao quadrado. Como eu não sou quadrado, eu vou me virar sem entrar nos detalhes dessa E igual MC2. Isso aí, para nós, na nossa linguagem do juridiquês, significa no máximo que a energia é igual a massa versus o C, continuo sem saber o que é. Mas vocês vão saber, é isso assim. É aquela velha fórmula do Einstein, tem um século mais ou menos, que é igual a MC2. É a fórmula da geração universal da energia. Pois bem, o empregado vai entrar só com isso. Só com essa energia que ele produz com o corpo dele. Então, ele é igual uma cachoeira que pode ser transformada num gerador hidrelétrico. Só que o gerador hidrelétrico, a água vai correr enquanto estiver descida e vai parar na hora que a barragem cercá-la. Dali, com o peso imenso da água daquela represa, ela vai cair, precipitar-se violentamente e movimentar os geradores. O homem não tem isso. O corpo dele está trabalhando, está gerando serotonina, essas coisas todas, em resumo, está gerando a sua força de trabalho através de impulsos químicos e elétricos que movem tanto os músculos quanto os ossos, quanto a parte móvel, material do ser humano, quanto à sua produção de ideias, o seu depósito de ideias já aprendidas ao longo do tempo, os seus reflexos condicionados e a sua criatividade. Juntou isso tudo, que são características imateriais do ser humano, mas isso tudo é acionado por
hormônios, por agentes e acionadores que circulam pelo ser humano. Aí ele vai entrar só com isso. Mas isso é tudo, porque isso é o ser humano, é integrado a ele, e se ele não existir com isso, o bem lá do empregador, do tomador de serviço, não vai funcionar, não vai adquirir novas utilidades nunca. Então, eles se juntam e combinam. Você me cede a sua pá, a sua carregadeira, o seu trator, o seu tal, o seu galpão, né? E eu, com a minha força de trabalho, com a minha energia vital, vou transformá-lo naquilo que você quer. E você vai ficar sendo dono de tudo. Quer dizer, você vai ficar sendo dono do bem como era, do valor acrescido ao bem e das utilidades que eu inoculei nele com o desgaste da minha força de trabalho ou da minha energia humana pessoal. Então, em troca de eu estar fazendo isso para você, você vai me dar o salário. Aí é a hora que o empregador supervaloriza o que ele forneceu, desvaloriza, minivaloriza a força de trabalho do empregado, paga aí numa merreca, tem um lucro imenso com o resto, e para alguns deles ainda tem mais 2 passos para frente. 3, não pagar o imposto, dar um jeito de lavar aquele dinheiro contaminado pela omissão do imposto e mandar ele para um offshore. Então, a offshore em si não é crime, não é problema. Já foi. No Brasil já foi, porque era proibido fazer essas remessas de dinheiro. Hoje não é mais. O governo, por interesse dessas pessoas, descriminalizou essa atividade. Então, mandar o dinheiro para lá não tem problema. Mas quando eu mando o dinheiro para lá ele vira dólar e cresce muito mais do que igual o valor que tivesse ficado aqui, e esta remessa é por ordem, por autorização e por empreendimento, também meu, também de meu interesse, aí eu me tornei criminoso, porque eu estou lavando dinheiro, eu estou sonegando imposto e só na parte da remessa eu já estou fazendo, de preferência clandestinamente, um uso inverso, maldoso e às vezes omissivo das regras que geram aqueles retornos. Por exemplo, quem que faz o dólar subir de preço? O Banco Central. Quem que controla a subida de preço da inflação? O Banco Central. Quem que fornece dinheiro a ele para ele fazer essas operações? O Ministério da Economia, que faz girar a economia. E, por último, quem que planeja tudo isso? O Ministério da Economia e o Banco Central. Então eu pego um dinheiro meu, uma grande fortuna minha, que está me incomodando aqui dentro do Brasil, porque os outros estão de olho nela, não pela existência dela, mas pela esquisitice da aquisição dela. E aí eu falo, vou mandar desaparecer com esse trem, mandar para uma offshore que eu vou fundar lá nas Caimãs, lá nos Barbados, lá nas Bermudas, e assim por diante. E aí o dinheiro vai ficar nas Bermudas e eu vou entrar na minha bermuda também e vou para a praia, porque eu não preciso de trabalhar mais. Então aquele ali estaria sendo o último serviço dele, mas ele é que vai fazer o dólar subir ao começar a ordenar ao Banco Central que compre dólares. Ou ao desmanchar negócios, atrapalhar negócios, cobrar impostos altos sobre os produtos que o Brasil exportaria para entrar dólar para cá. Enfim, ele é que está produzindo o valor do dólar e esse valor do dólar ele está ganhando no empréstimo escondidinho dele lá.
O outro produz a inflação, porque gasta mais do que pode pagar, porque gasta com bens improdutivos, porque se endivida. Um momentinho. Pronto. Se endivida com tudo aquilo, e aí, com a dívida que ele faz, o preço do dólar também sobe, e o dele lá vai virando uma bola de neve do tamanho de um dinossauro. A explicação está muito curta, muito sucinta, porque, obviamente, ela não é de direito do trabalho, ela é dos não trabalho, e aqui nós precisamos tocar para frente o nosso direito do trabalho. Pois bem, então esses três tipos de interesses, os harmônicos, os opostos e os contrapostos, o que mais nos interessam são os contrapostos, porque neles é que surge a possibilidade do atrito, do conflito, do litígio entre os seres humanos, ou da colaboração, ou da reciprocidade. Colaboração é quando os dois juntos fazem a coisa, eles trabalham em conjunto. E a reciprocidade é quando cada um faz o que interessa ao outro. Então, a relação de emprego é feita para ser recíproca. E aí nós vamos estudar depois as características dela, vocês vão ver que essa reciprocidade, igual àquela subordinação que nós vimos ali atrás, igual também outra coisa que a gente já viu ali atrás, que é a pessoalidade, é sempre gente que está fazendo ou desfazendo as relações jurídicas do trabalho. São as características, os atributos da relação de emprego. A relação de emprego trabalha principalmente com interesses contrapostos, mas devido aos atritos que levaram à questão social, devido ao mundo chamado de liberal depois daquilo, e ao mundo capitalista em que cada um é arraigadamente e absolutamente dono do que é adquirido por ele, dono do que ele apropriou-se, porque, como dizia um filósofo, teólogo antigo, toda propriedade é um roubo, à medida em que elas não surgiram com dono. Quem acredita que Deus criou, Deus não criou com escritura para ninguém. Quem acredita que veio da condensação de vapores que tinha saído do sei lá onde para formar o universo não saiu carimbado, nem cercado e nem com placa de propriedade. Então, propriedade, na verdade, é apropriação. É eu me dar como dono de algo que não tinha dono. E a hora que eu me dou como dono de algo que não tinha dono, eu proíbo os outros de usarem. Só vou permitir que o outro use, ou como meu empregado, ou quando eu alugo aquele bem para o outro. Quer dizer, o outro vai trabalhar o bem, mas eu continuo lucrando com a posse dele. Isto ao lado desse mesmo fenômeno da posse, da propriedade, do domínio, da gestão não recíproca, mas para si mesmo, é que é a propriedade. Mais do que isso, é que é a utilização da utilidade, óbvio, da coisa para realizar o interesse que essa coisa realiza e pode realizar para satisfazer o detentor de todos os poderes aqui. Então, nós estamos vendo que há naquela zona de conflitualidade que está lá no nosso esquema, nós podemos ter
conflitos ou trabalho recíproco. O primeiro modo costuma destruir a coisa, fazer a gente perder as suas utilidades e ainda degradar o conteúdo, o tecido da sociedade humana, a partir da função egoística, usurpadora e violenta que cada um vai ter para resolver aquele conflito. Então, a zona de conflitualidade é realmente de conflito e é realmente uma zona. Mas lá dentro vão nascer relações produtivas, prósperas, se não amigáveis, pelo menos pacíficas, que são as relações produtivas entre as pessoas. E entre essas, a que mais se destaca, seja porque é a que lida com a maior quantidade, o maior valor de coisas, seja porque é a que atende mais amplamente a sociedade, seja porque ela é aquela que provoca modificações psíquicas do ser humano, passando de angustiado para satisfeito, de ansioso para realizado, satisfeito quando a sua necessidade foi combatida, realizado quando o seu interesse foi realizado. Aí nós temos, então, dentro daquelas zonas de conflito, as possibilidades civilizatórias, aquelas que o homem usa para ser cada vez mais humano. Como tem certa aparência de que ele está sendo cada vez mais desumano, é porque ele está usando a mesma zona da conflitualidade para a finalidade oposta, que eu já falei para vocês. E então, quando entramos no mundo de realizar essas finalidades, nós vamos ser obrigados a parar a nossa aula de hoje, porque eu acho que já foi coisa muito pesada para vocês darem uma outra escutada e irem guardando na cabeça, fichando, anotando, comparando com o livro e tal, e tendo um repositório permanente disso que foi dado. É o que eu peço. Seria o caso, como professor, de exigir de vocês para que o nosso desenvolvimento intelectual ocorra da forma mais produtiva possível, como uma relação de emprego fora da conflitualidade, apesar de estar na respectiva zona. Tudo de bom para vocês. Aguardo-os na próxima.